tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês, nos apoiando aqui para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Boa tarde. As pessoas que também vão nos ver no Facebook depois, boa tarde também. E aos irmãos desencarnados, que deve ter muito aqui ao nosso redor, boa tarde também. E como sempre fazemos, vamos dando início através dos nossos recadinhos, né? Continuando a informação do trabalho de quinta-feira, que era fluidoterapia ou também passos para enfermos, está com os trabalhos suspensos. Porém, a segunda parte, que era quando era chamado o nome das pessoas e nós fazíamos as vibrações por ele, nós estamos fazendo aqui na nossa segunda parte do nosso trabalho. Então podem continuar deixando o nome com o pessoal lá na frente, que a gente estamos continuando fazendo esse trabalho, tá? Somente a primeira parte do trabalho que não está sendo feito por enquanto, tá? Palestras. Dia 26 de agosto, terça-feira, na próxima terça-feira, às 20h15, teremos o evangelho em que o tema será A Razão da Dor. E o palestrante será a Fabiana Moraes. Na próxima quarta-feira, dia 27 de agosto, às 14 horas, teremos o tema A Família e o Espiritismo. E o palestrante será o Adilson Ferreira. Sábado tivemos aqui, das 15 às 18 horas, o chá beneficente. Quem não veio, perdeu coisas deliciosas, tá? Estava muito bom, felizmente tinha bastante pessoas, conversamos bastante. E os nossos eventos é uma maneira também que a gente, mais descontraída, de nós podermos conversar, né? Às vezes na correria aqui dos nossos trabalhos, a gente talvez não consiga dar atenção para vocês de uma maneira melhor. E nesses eventos a gente tem a oportunidade de conversar, de se conhecer melhor, né? Então, dia 16 tivemos o nosso chá. E falando em evento, no próximo sábado, dia 23, das 14h30 às 17 horas, nós teremos o Pode Perguntar. Boa tarde. O que é o Pode Perguntar? São perguntas que são feitas e colocadas ali na caixinha, em que, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe nem do espiritismo, tem algumas dúvidas sobre o espiritismo, e muitas vezes não tem a coragem de chegar e perguntar aqui em público, né? Então a pessoa faz as perguntas, deixa lá na caixinha, aí os trabalhadores da casa vão, se souberem, né, vão responder as perguntas. Se não souberem, também vão procurar conhecer, né, cara? E falar posteriormente. Então é uma oportunidade, aquelas pessoas mais tímidas, que não têm coragem de perguntar, principalmente os jovens que muitas vezes não conhecem o espiritismo, vir e conhecer o que é o espiritismo, né? Então, pode perguntar qualquer coisa com relação ao espiritismo. Estamos continuando também com a campanha dos quadradinhos de lã. São 20 por 20, feitos de tricô ou crochê. Tem aquelas pessoas que não sabem fazer nem tricô nem crochê, pode trazer a lã para que seja feita, tá? E temos também os nossos colaboradores que fazem aí. Então, funciona da seguinte maneira. São quadradinhos de 20 por 20, que quando ficam juntas, forma essa bela manta aqui, tá? E essas mantas são doadas para mães, para mãe que às vezes tem situações de dificuldade e tal, para que possam aquecer os bebês, né? Os bebês estão sempre com frio. Então nós temos a campanha dos quadradinhos de lã. Aceitamos também doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos ou seminovos. Com relação às roupas, a gente peça que tragam limpas, né? Em bons estados, que às vezes as pessoas acham, é doação, então eu vou dar qualquer coisa, né? Também não é por aí. Então, por favor, quando trouxerem as roupas, que elas estejam em bom estado. Para o nosso bazar de seminovos e doação para assistência social. E aceitamos roupas em bons estados e limpas, né? Aceitamos doações em dinheiro, ou então Pix. Lá na nossa secretaria nós temos o QR Gold, ou então o número do nosso Pix, né? E aceitamos também mensalidades, tá? A doação é qualquer valor. Agora a mensalidade, devido ao registrado em estatuto, em reuniões, o valor mínimo é R$20. Isso são aquelas pessoas que querem contribuir mensalmente.
Por isso que chama-se mensagem. Agora, eu quero contribuir esse mês, mas talvez não vou contribuir no mês que vem. Então aí pode ser doação de qualquer valor. Só para entender a diferença, tá, pessoal? Atendimento fraterno. Atendimento fraterno tem duas maneiras. Primeiro, você chega aqui na casa por volta de 30 minutos antes e fala com o pessoal aí, ó, gostaria de passar por um atendimento fraterno. Então, essa pessoa vai lá para a salinha e conversa com um dos nossos trabalhadores, tá? Ou então, à distância, pelo WhatsApp. Aí entrar em contato para agendamento de um horário, para que a pessoa possa conversar com você pelo WhatsApp ou telefone, né? Aceitamos livros, né? Aceitamos livro também para a nossa biblioteca. E, na minha opinião, o item mais importante de ser falado é o Evangelho no Lar. Todos aqui fazem Evangelho no Lar? Acredito que sim, né? Então, escolher um dia da semana e procurar sempre fazer naquele dia e o horário na semana, porque assim o plano espiritual vai estar mais preparado para que possa nos ajudar, tá? Lembrando também o que a Cleide disse, que nós estamos no YouTube também, né? Estamos no YouTube. Certo? Então, inclusive essa gravação vai no YouTube também. Vai tudo para lá. Tá? Então quem quiser assistir depois pode nos assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Ok? Então, por enquanto, os recadinhos são esses. E nós vamos, neste momento, deixando esses recadinhos de lado. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, buscando a imagem do nosso Mestre amado Jesus, nosso maior exemplo quando passou neste planeta, que nós possamos sempre procurar seguir os seus exemplos, sempre procurar seguir os ensinamentos, que nós busquemos sempre o caminho da paz, da harmonia. Sabemos da dificuldade em estar sempre com o pensamento no Mestre, sempre orando e vigiando diante das nossas correrias do dia a dia. Mas agradecemos nesta oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo pela oportunidade de podermos aprender algo sobre o Evangelho, algo que seja novo ou até mesmo repetido, pois muitas vezes escutamos e ainda não conseguimos praticar o que o Mestre pede de nós. Mas é por isso que estamos aqui, para aprender, evoluir e caminhar. E para que possamos iniciarmos os trabalhos desta tarde, vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E dando continuidade ainda ao nosso trabalho, hoje o Evangelho vai ficar por minha conta também. Hoje terei bastante trabalho. Vamos lá. Então, vou começar o Evangelho de hoje fazendo uma pergunta para vocês, tá? Pode uma pessoa, numa encarnação só, ser uma pessoa muito ruim, para se transformar de uma pessoa muito ruim numa pessoa muito boa, uma ótima pessoa? O que vocês acham? Em apenas uma encarnação. Seria possível isso? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim? Eu acho que sim. É. Algumas pessoas dizem que não. Depende, né? Esse depende é que às vezes é um diferencial, tá? Mas tudo bem, isso aqui é só para ter uma ideia sobre o tema que será abordado hoje. O tema será a transformação de Paulo, que inicialmente era Saulo e transformou-se em Paulo, tá? Só uma coisa que eu não sabia e aprendi esses dias aí. Paulo quer dizer pequeno, tá bom? Depois vamos entender por que ele mudou de Saulo para Paulo. Vocês conhecem a história de Saulo e depois Paulo? Não? Então nós vamos fazer um breve resumo aqui e vamos ler algumas coisas também que vai nos ajudar a fazer o Evangelho. Então vamos lá. Quem está nos falando aqui, tá? É Paulo, tá?
Também eu fui perseguidor de Jesus. Sou doutor de leis e fiel ao Pai Celestial. Então vamos voltando lá atrás. Inicialmente, Paulo era Saulo, tá? E ele fazia parte do Sinédrio. E ele era muito ferrenho no que ele fazia. Ele ia a fundo mesmo no que ele fazia. E o que acontece? O pessoal lá do Sinédrio, os fariseus, era contra os cristãos. Segundo esse negócio de ser filho de Deus, Jesus, era tudo um absurdo. Era, vamos dizer, até um crime para eles na época, tá? E Paulo, de acordo, porque lia muito as Escrituras, achava que isso era verdade. Que o fato de ser cristão era contra Deus, tá? E o que acontece? Como ele era um cara que ia a fundo no que fazia, Caifás aproveitou a oportunidade, percebeu, e deu a função ao Saulo de aprisionar os cristãos. Aliás, não aprisionar, ele queria que matasse os cristãos. Só que Saulo, ele era muito inteligente, e ele percebeu que a cada cristão que se matava, aumentava-se mais a fé deles. Tá? Então, o que Saulo fez? Eu não vou matar os cristãos. Eu vou prender e vou torturá-los. Tá? E o que ele pedia aos cristãos? Se você renegar Jesus, você será libertado. Era a tática que ele tinha para que os cristãos deixassem de ser cristãos. Entenderam a situação dele? Quer dizer, deixasse de seguir Jesus. Chegasse de seguir Jesus, os cristãos. Porque segundo as Escrituras, era blasfêmia seguir Jesus. Como é que pode ser filho de Deus? Você entendeu? De acordo com as Escrituras da época. Então os cristãos, também chamados de nazarenos, né? Porque Jesus veio de Nazaré, os cristãos nazarenos, eles eram perseguidos. E Saulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Tá? Então é como ele diz aqui, ó. Também eu fui perseguidor de Jesus, sou doutor de leis e fiel ao Pai Celestial. Por que fiel ao Pai Celestial? Ele achava que ele estava agindo de maneira correta e que ele estaria agradando a Deus, perseguindo os cristãos. Tá? É mais ou menos como se nós fôssemos radicais de uma religião e nós achássemos que o outro, não vou falar religião que depois pode dar algum problema, né? Que outro de outra religião, um ateu, por exemplo, é um absurdo ser ateu, é um absurdo não acreditar em Deus, vamos persegui-lo. Seria mais ou menos isso daí que acontecia antigamente na época de Saulo, tá? Então, perseguia-se os cristãos. Ele continua aqui. Como estava dizendo, persegui cristãos e fiz coisas que não deveria ter feito, por puro conhecimento da causa. No momento que chegava a Damasco para apanhar alguns cristãos e trazê-lo para cá seria Jerusalém, tá? Aprisionados, uma luz muito forte não me deixou ver nada adiante. Caí na areia, tentando ver o que era aquele clarão. Nisso, uma voz doce, mas firme, perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele questiona: quem é, Senhor? Eu perguntei: sou a Jesus, a quem persegues. Ele respondeu. Então, o que acontece? Saulo estava a caminho de Damasco para prender alguns cristãos, tá? E o que acontece? Então, faz-se perante ele um clarão muito, muito forte e ele cai do cavalo na areia. E nisso ele perde a visão. Aí aparece uma luz muito forte para ele e pergunta: Saulo, por que me persegues? Era Jesus questionando a Saulo por que perseguia, tá? Então ele diz assim agora, ó: foi nesse momento que senti em minha alma o horror que eu estava cometendo com as atribulações, perseguições e mortes aos que nós considerávamos blasfemos. Então, quando você falou depende, aí está o X da questão. Depende do entendimento de cada um, tá?
Saulo, até aquele momento, ele achou que ele estava correto, que ele estava fazendo errado, que ele estava atendendo aos desígnios de Deus. E ele era ferrenho de fazer, por isso que ele estava perseguindo os cristãos. Tá? Só que a partir desse momento que ele conhece Jesus, aí ele se modifica. Tá? Vamos continuar aqui. Ó. Olha o que ele diz. Senti-me um minúsculo ser, pior do que um verme. Não poderia me perdoar pelos acontecimentos passados. Estava cego. Foi então que já em Damasco, né? Ele já estava em Damasco, parecia a todos que enlouquecera. Mas foi um cristão, mandado por Jesus, que me encontrou e lavou meus olhos. Exatamente aquele a quem eu perseguia. Como aquele homem me perdoara, desejando me ver bem novamente? Que interior santo teria esse cristão, Ananias, que eu esquecera, ou exatamente o perseguia para prendê-lo? Então, quem Jesus pediu que fosse curar o Saulo, que a partir da conversão começou a chamar Paulo, foi justamente Ananias. E Ananias era justamente, o Saulo foi justamente a Damasco para pegar os cristãos. Dentre eles, e principalmente eles, Ananias. Porque Saulo tinha uma noiva e ela se transformou, ela virou cristã, justamente após escutar Ananias. Então Saulo perseguiu Ananias e queria não só prendê-lo, mas como queria matá-lo também. E quando ele fica cego, a quem Jesus pede que por intermédio dele curasse Saulo? Justamente Ananias. E foi justamente Ananias que foi lá, lavou os olhos e acabou curando o então já convertido Paulo, né? E ele diz lá na série que caíram então escamas dos olhos dele e a partir daí ele voltou a enxergar. Mas veja para vocês, por exemplo, eu estou perseguindo uma pessoa e quero muito mal àquela pessoa. Eu quero até matar aquela pessoa. Aí eu passo por um momento de dificuldade e quem vem me ajudar? Justamente aquela pessoa que eu queria matar, aquela pessoa que eu queria fazer mal. Isso daí é uma bofetada na cara da pessoa, né? Quebra completamente a pessoa, tá? Então, continua aqui. Então senti o amor que me envolvia, aquele amor real de Deus por mim. O Pai Celestial que tanto defendia estava ali, mostrando que deveria também eu amar a meu semelhante. Outra coisa que os fariseus, os sumos sacerdotes não conseguiam entender: amar ao próximo como a ti mesmo. Eles falavam muito amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, mas o amar ao próximo como a ti mesmo, quem nos trouxe mesmo foi Jesus, tá? Através dos ensinamentos. Eles não aceitavam isso daí, amar ao próximo, amar o próximo. Tanto que, assistindo a série, essas coisas assim, a gente vê as armações que os sumos sacerdotes faziam. Tanto que, por exemplo, numa determinada conversa que tem lá o filho com Caifás lá, fala assim: nós precisamos eliminar Paulo. Como que nós vamos fazer para nós não sujarmos? Ele fala assim: não se preocupe, nós encontraremos pessoas que se sujem por nós. Você entendeu? Eles armavam, simulavam as coisas, mas colocavam outras pessoas para fazer. Por que Caifás pediu que o Saulo fosse o perseguidor dos judeus? Porque ele sabia que Saulo ia perseguir, que ia fazer, e o Caifás ia ficar ali só na boa. Ó, quem fez foi o Saulo, não fui eu. Entendeu? Então, a partir desse momento ele entendeu também que ele precisava amar o seu semelhante. E continua aqui. Eu fiquei sabendo o que Jesus desejava de mim. De lá para cá, tornei-me o homem que os sacerdotes acham que enlouqueceu e que deixou suas vestes pomposas, seus amigos, sua família, para servir a Jesus. Agora vamos nos colocar na situação do Paulo. Tá? Você, primeiramente, é o maior perseguidor dos cristãos. Aí você tem uma conversa com Jesus, você passa a ser cristão e você passa a ser um dos maiores seguidores de Jesus. E você volta a Jerusalém, na terra onde você era um dos maiores perseguidores do cristão. Como é que fica a cabeça das pessoas? Simples, o pessoal falou assim: ó, Saulo enlouqueceu, ele está louco.
Não pode ser. E até mesmo, depois ele passa a procurar os apóstolos, tá? Para fazer parte dos apóstolos também. Ele passa a procurar os apóstolos. E os próprios apóstolos ficam com medo. Mas como é que pode? Ontem você estava me perseguindo e agora você quer fazer parte da gente? Então ele teve grande dificuldade em ser aceito. Para os fariseus ele estava ficando louco. E para os apóstolos tinham medo de recebê-lo, né? Até que Bernabé vem e conta toda a história que aconteceu e os apóstolos começam a aceitar Paulo melhor. Tá? Continuando aqui. Ele diz assim: irmãos, muito me alegro por ter escolhido o caminho apontado a mim por Jesus. O que Jesus pediu que ele fizesse? Fazer o bem, levantar os doentes, ensinar as lições mais importantes, onde o amor, tema principal, é a nossa felicidade. Então, você viu a mudança que ele teve, radical. Então ele começou a fazer o bem, começou a levantar os doentes, começou a ensinar as lições, porque ele era ótimo, tanto na oral quanto na escrita. E ele falava, ele era ferrenho, ele sabia conquistar as pessoas pela palavra. Tanto que tem um determinado momento lá, um determinado momento que os gregos estão conversando com os apóstolos, né? E os gregos acabam falando melhor que os apóstolos. Aí ele entra na conversa, com todo o entendimento que ele tem das leis, né? Que ele era doutor da lei e consegue mudar a conversa completamente, tá? Então, o que acontece? Por que Jesus, então, queria tanto que o Paulo viesse para o lado dele? Porque sabia que ia ter um ótimo trabalhador, sabia que ia ter alguma pessoa que falava, ia saber expor os ensinamentos, aquele que iria escrever e que iria divulgar por várias regiões os ensinamentos de Jesus. Outra coisa aqui que eu gostaria de mencionar, que até as coisas quando parece que estão erradas, estão certas. Por exemplo, Saulo em Jerusalém, ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos, certo? Então, em decorrência disso, muitas pessoas tiveram que sair de Jerusalém e foram para Samaria, Cesareia, né? Cesareia e vários locais. E o que aconteceu? Eles conseguiram semear o evangelho nessas regiões, coisa que não era muito comum. Então, algo que teoricamente seria ruim, acabou ficando bom, porque o evangelho passou a ser semeado em vários locais, tá? E dando continuidade aqui, ó, ele diz assim: nascemos ignorantes, mesmo achando que, pelo estudo das profecias, sabíamos muito. Contudo, nada sabíamos. E quanto de nós, porque lê um livro, porque lê um Evangelho segundo o Espiritismo, se acha que é o dono da razão, acha que é o cara que sabe tudo, né? E aqui nós vemos aqui, ó, um cara que conhecia tudo sobre as leis, era completamente ignorante, até conhecer Jesus. Então, conhecer, aprender é muito importante, mas praticar é mais importante ainda. Se nós falássemos, vamos dizer eu, por exemplo, aqui, estou aqui falando, procurando fazer um evangelho, chego, passo pelaquela porta ali e faço tudo de errado. Vale alguma coisa estar falando aqui? Não. Vale alguma coisa? Fala assim, meus irmãos, nós temos que fazer o bem, nós temos que levantar os doentes, nós temos que auxiliar. Falar é fácil, o difícil é o fazer. Portanto, a prática, a caridade, a ajuda. E outra coisa que eu vou falar aqui, que é de extrema importância também. Isso que é importante. Continuando. O que considero mais importante sobre as lições de Jesus é o perdão. Olha o tema difícil de ser falado, hein? Todo aquele que perdoa segue o Cristo e tem fé. Todo aquele que sabe perdoar vê no seu próximo um irmão que falha. Este sim, irmãos, este recebeu as lições do Mestre e prepara o seu caminho para os braços divinos. Pois somente quem receber essas mensagens cristãs e a prática é digno de seguir Jesus. Tá? Voltando aqui. O aprender, o estudar é muito importante, mas a prática é mais importante ainda. Quando a gente consegue
perdoar sinceramente. Porque tem aquelas pessoas que perdoam, né? Perdoa, mas não olha na minha cara nunca mais. E isso não é perdão, tá? Perdoar é de coração mesmo. Mas você não é obrigado a conviver com a pessoa, você perdoa, mas você não é Sim. obrigado a viver com ela. Sim, tudo tem suas fases, tá? Ninguém aqui quer que nós sejamos Saulo e nos transformemos em Paulo, tá? Por isso que eu perguntei, é possível numa encarnação a gente fazer isso? Paulo conseguiu. Nós não, nós estamos muito atrasados ainda. Então devagarzinho. Nós estamos tão atrasados que quando a gente já não deseja mal para a pessoa, já foi um passinho que foi dado. Quando a gente consegue perdoar a pessoa, é outro passinho que foi dado. Tá? Amar aos nossos inimigos é outra história que nós temos que chegar lá. Tá? Também não vamos ser hipócritas aqui, tá? E falar que nós somos santinhos, que nós somos perfeitos, que nós sabemos que não somos. Mas, passo a passo, nós temos que fazer a nossa evolução. Então essa evolução vai desde você não querer mal até amar os nossos inimigos. Né? É uma caminhada muito grande. Paulo conseguiu, numa encarnação só. Nós não, nós vamos aos pouquinhos tentando fazer. Encerrando aqui também, ele fala assim, amemos sempre a Jesus, assim como o amou Estevão. Estevão no livro Paulo e Estevão, é muito importante. Quem era Estevão? Estevão era irmã da noiva de Saulo. Tá? Ela se converteu ao cristianismo. Em decorrência disso, eles começaram a ter divergências, ele e a noiva dele. E como Estevão era um cristão ferrenho, praticava, exercitava realmente, procurava divulgar o evangelho, chegou um determinado momento em que Caifás pediu que Saulo tomasse alguma decisão com relação a Estevão. E qual foi a decisão que ele tomou? Estevão, renega Jesus, que você será libertado. E Estevão, claramente, não renegou a Jesus. Então, Saulo determinou que ele fosse apedrejado. E Estevão, que era irmão da noiva de Saulo, morreu apedrejado. Tá? E aproveitando o Evangelho, quem puder ler o livro Paulo e Estevão, leiam. Tudo isso que está aqui consta neste livro. Tá? É um livro muito bom. Tá bom? Lembrando que quando ele mandou apedrejar o Estevão, nem a Abigail, que era irmã, e nem ele sabia que o Estevão era irmão da Abigail, da noiva dele. Porque o nome do Estevão era Gesiel. E quando ele se tornou cristão, ele mudou para Estevão. Então nenhum dos dois sabia. Foi saber no dia do apedrejamento dele. E quem converteu a Abigail no cristianismo foi justamente Ananias, aquele que curou Saulo. Interessante, né? Interessante. Eu volto a repetir, quem puder leia Paulo e Estevão. Esse livro é excelente, tá? Tem outros livros também aí, mas Paulo e Estevão, quem quiser saber sobre a vida de Paulo, é muito importante. Então, só para encerrar aqui, ele termina assim: mas com a mente na face angelical de Estevão, quadro que jamais lhe sairia do pensamento e que na horas da tortura lhe vinham com abundância, exatamente para trazerem as forças necessárias de consolo e fé em Cristo. Então, como eu disse, Paulo tornou-se um dos grandes seguidores de Jesus. Tá? Em decorrência disso, ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele foi preso, ele sofreu. E nos momentos de tortura, então, em quem ele se lembrava? Ele lembrava no sofrimento de Estevão, a quem ele pediu que apedrejasse. Então, nos momentos de tortura, Paulo dizia que é no Estevão que ele se fortalecia. E ele seguiu a jornada dele, falando sobre o Evangelho, escrevendo cartas. Ele foi, como disse aqui, um dos maiores seguidores de Jesus. Inclusive, um dos que espalhou o Evangelho por muitas partes do mundo, tá? Só que o que acontece? Ele acabou morrendo decapitado, certo? Acabou morrendo decapitado. Então, só para encerrar, nós temos condições sim de nos tornarmos melhores. Às vezes nós somos ruins ou deixamos de fazer alguma coisa por falta de conhecimento, tá?
era o que acontecia com Saulo. Não é que ele não tinha conhecimento, ele fazia as coisas achando que ele estava certo. Até o momento que ele encontrou Jesus e percebeu que ele estava fazendo exatamente tudo errado. Aí ele se modificou radicalmente. Então Jesus percebia que Paulo era o caminho para que ele pudesse propagar o evangelho por vários lugares. E foi isso que aconteceu. Tá? Então, da mesma maneira que Paulo teve uma mudança radical, nós podemos fazer a nossa mudança também. Claro, não vai ser uma encarnação como foi dito, mas devagarzinho a gente faz. A gente fala muito em reforma íntima. É isso que nós devemos fazer. A mudança que Saulo para Paulo teve, nós devemos tentar fazer em nós mesmos. Devagarzinho, mas sempre seguindo adiante. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida que a gente poderia... Uma aula dessa, né? Hã? Depois de uma aula dessa, Mas... o que é a doutrina espírita? O companheiro definiu aí coisas de livros e livros. Precisou ler para poder completar. A gente fala que existem coincidências, mas não são coincidências, são as coisas que são preparadas, né? E o cara me emprestou esse livro e estava lendo aqui. E essa aqui são duas folhinhas desse livro aqui, justamente sobre o que Paulo estava falando. Eu falei, poxa, eu queria saber um pouquinho mais sobre Paulo. E justamente agora lançaram a série chamada Paulo, o Apóstolo. Na Record. E eu em televisão também com assinatura. Na Disney, né? Então, eu também estou assistindo a série para poder complementar o que eu... E não sei se eu falei com vocês, por que ele mudou de Saulo para Paulo? Cheguei a mencionar ou não? Não, né? Paulo é pequenininho. Paulo é pequenininho. Então ele falou assim, eu não posso me chamar Saulo, eu sou tão pequenininho, fiz tanta coisa errada, que meu nome vai ser Paulo, ou seja, o pequenininho. Tá? E ele sabia muito, mas era extremamente humilde. Né? Então que nós possamos aproveitar e cada um de nós tente fazer a transformação dentro de nós. Tá bom? E então, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos nesse momento nos envolvendo com a prece de Cáritas, a prece da caridade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja. E vamos então, nesse momento, nos preparando para que possamos receber as mensagens da tarde, lembrando sempre que o telefone toca de lá para cá. Então vamos nos acalmando, serenando um pouquinho para que possamos receber a mensagem da tarde. Então, a
Meire vai ler uma mensagem psicografada. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos amigos, mais um dia de luz, paz e amor a ser estudado e que necessitam ser praticados no dia a dia. Alguns pensam, por que repetir sempre a mesma coisa? Outros, mas eu sei de tudo isso. Mas, queridos, na realidade, vocês aqui estão aprendendo o caminho a ser seguido e, principalmente, estão sendo abençoados com passes e, na maioria das vezes, recebendo o bálsamo necessário para o crescimento espiritual, que é o melhor remédio para todos vocês. Procurem, queridos, buscar estudar a doutrina para tomarem as atitudes na sua evolução. Neste caminho, irão se afastar dos atos impensados e atitudes deslocadas, que atrapalham a sua vida, e de entes queridos que precisam da sua evolução e entendimento, com amor, ajudá-los a superar suas mazelas. Nossa casa é o bálsamo que engrandece e limpa suas inferioridades, suas fraquezas e, principalmente, o crescimento individual. Sou repetitivo, sim, porque ainda somos desleixados e só nos lembramos da espiritualidade quando estamos no desespero. Embora, queridos, que espiritualidade trabalha indiferentemente das suas perspectivas materialistas. Sejam confiantes, tenham paciência, continuem na procura dos bons caminhos, pois nós sempre estaremos ao lado de vocês. Que Deus os abençoe. Assim seja. Ó, recebemos mais um puxão de orelha agora, tá vendo? Através da mensagem. O aprender é muito bom, mas colocar em prática é mais ainda, certo? Então, vamos aproveitando esse momento e passando para as nossas vibrações. É o momento em que temos a oportunidade de vibrarmos por aqueles que estão passando muitas vezes situações superiores até mesmo às que nós estamos passando. Vamos nesse momento nos envolvendo com as vibrações da tarde. Então, nesse instante, vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal e, junto com os nossos amigos espirituais que aqui já se encontram presentes, vibremos. Para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração deste nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias, e muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que eles se encontrem. Vibremos também respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou até desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos também com muito carinho e amor. Vibremos para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vibremos para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor,
de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos chegando nesse momento ao término da primeira parte dos nossos trabalhos. Teremos a prece de encerramento agora e depois teremos os passos. Lembrando, aqueles que tomaram o segundo passo, então retornem e depois voltem ao salão. Então vamos nesse momento nos envolvendo com a prece de encerramento. A prece de encerramento de hoje é a oração de São Francisco de Assis, que disse: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, mas é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então desejamos a todos uma boa tarde. Muito obrigado.